Segundo o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Daí podemos extrair dois princípios fundamentais da ordem democrática: a soberania do povo e a representatividade das massas. Direitos políticos são o conjunto de normas jurídicas que visam proteger esses princípios fundamentais da democracia, assegurando a participação do povo no cenário eleitoral do país e defendendo a lisura e a moralidade do processo eleitoral. Lembrando que a conquista dos direitos políticos remonta à própria história da humanidade, visto que muitas lutas foram travadas e muito sangue foi derramado para se assegurar a todos os cidadãos o direito de participarem ativamente do processo político do Estado, seja escolhendo o seu representante ou até mesmo se candidatando a ocupar algum cargo eletivo, independentemente de classe social, religião, cor da pele ou nível de escolaridade. Vale lembrar que até mesmo nos dias de hoje ainda existem países governados por regimes ditatoriais. Então, quem vive em país que adota o regime democrático como forma de governo tem que ser muito grato por ter a oportunidade de participar dos rumos da nação. Agora eu vou exibir um quadro que apresenta o panorama geral do que são os direitos políticos no Brasil. Num primeiro momento, nós temos os chamados direitos políticos positivos, que são o conjunto de normas que asseguram a participação do povo no cenário eleitoral do país. Dentro desse sistema, encontramos o direito de sufrágio, que é o direito de votar e o direito de ser votado, os sistemas eleitorais majoritário e proporcional e o procedimento eleitoral, que são as normas que regem o processo eleitoral, como as candidaturas, a campanha eleitoral, a contagem dos votos, etc. Além disso, a Constituição e as leis brasileiras também contemplam os direitos políticos negativos, que podem ser definidos como aqueles que impedem o cidadão de participar da vida política do Estado. Nós temos como direitos políticos negativos as hipóteses de inelegibilidade e as hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Partindo dos direitos políticos positivos, o direito de sufrágio engloba o direito de votar, em que o cidadão tem a liberdade de escolher o seu representante no poder executivo e no poder legislativo. Além do direito de escolha do seu representante no governo, o direito de votar também engloba a participação do cidadão nas consultas populares, como são os casos do plebiscito e do referendo. Também constitui o direito de sufrágio o direito de ser votado, em que o cidadão tem a liberdade de se colocar como candidato a disputar vagas para mandatos eletivos, desde que cumpridas algumas condições impostas pela Constituição e pelas leis eleitorais. No Brasil, o sufrágio é universal, ou seja, ele é amplo e irrestrito. Para votar, o cidadão precisa apenas cumprir as regras estabelecidas pela Constituição Federal, independentemente do grau de instrução, de riqueza, de parentesco. O caráter universal do direito de sufrágio é o ponto culminante da democracia política, da identidade entre governantes e governados, da representatividade popular e da luta contra a opressão e o preconceito. No Brasil, o sufrágio também é igual, ou seja, o voto da pessoa mais rica do país tem o mesmo valor do voto da pessoa mais humilde. Vale o princípio norte-americano do One Man, One Vote, ou seja, um homem, um voto. Para a pessoa exercer o direito de votar, é necessário o alistamento eleitoral, ou seja, a pessoa tem que tomar a iniciativa de comparecer até a Justiça Eleitoral para requerer a expedição do seu título de eleitor. Portanto, sem alistamento, ninguém pode votar. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, salvo os portugueses com domicílio fixo no Brasil, e nem os homens que estiverem prestando serviço militar obrigatório, que são os chamados conscritos. Assim, o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70 anos
e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e para quem tem entre 16 a 18 anos. Portanto, o direito de voto é um instrumento de exercício do sufrágio. Vamos ver agora as características do voto no Brasil. As votações são periódicas, pois os mandatos eletivos possuem prazo de duração. Essa característica decorre dos princípios republicanos e democráticos, que pregam pela alternância dos detentores do poder estatal. O voto é direto, ou seja, o eleitor vota diretamente no seu candidato, sem a intermediação de outras pessoas. O voto é pessoal, o que significa dizer que esse direito é intransferível. Somente você pode comparecer até a urna eletrônica e exercer o seu direito de voto. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. O voto ainda é secreto, de modo a evitar intimidações, ameaças e subornos. O voto é igual, como já dissemos anteriormente. Vale o princípio de um homem, um voto. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e os menores de 70 anos. Até mesmo aqueles que estão fora do seu domicílio eleitoral devem justificar a sua ausência. O voto somente é facultativo para os analfabetos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos, bem como para os maiores de 70 anos. O ato de votar é livre. A escolha por um candidato só diz respeito ao eleitor. Até mesmo votos nulos e brancos fazem parte dessa liberdade do eleitor. Por fim, o voto no Brasil é eletrônico, porque o seu exercício se dá através de urnas eletrônicas. Agora vamos abordar os direitos políticos passivos, que, como vimos, é o direito de candidatura, o direito de ser votado. Para poder exercer o direito de candidatura, é preciso que o cidadão tenha cumprido as condições de elegibilidade. Ser brasileiro nato ou naturalizado é a primeira dessas condições, mas vale lembrar que os portugueses com domicílio fixo no Brasil também podem candidatar-se a cargos eleitorais, salvo quando a Constituição determinar que o cargo só pode ser ocupado por brasileiro nato. Para ser eleito, é necessário que o candidato esteja em pleno exercício dos direitos políticos. Em outras palavras, o candidato não pode estar inserido em alguma das hipóteses de inelegibilidade. Também não pode ter havido a perda ou a suspensão de seus direitos políticos. Mais à frente nós vamos explicar melhor os casos de inelegibilidade e também de perda e suspensão de direitos políticos. O alistamento eleitoral, como dito antes, é a inscrição do indivíduo perante a Justiça Eleitoral. Tal procedimento é indispensável para o exercício da cidadania. Domicílio eleitoral na circunscrição significa que, para disputar algum mandato eletivo, o cidadão deve residir no local onde ocorrem as disputas eleitorais. Por exemplo, para candidatar-se a deputado estadual, o candidato deve comprovar que reside no estado em que pretende disputar a vaga. Para candidatar-se a vereador, o cidadão tem que comprovar que reside no respectivo município. A filiação partidária é uma condição para ser eleito. Ninguém pode candidatar-se a cargos eletivos sem estar filiado a partido político. No Brasil, não existe candidatura avulsa. O interessado em disputar as eleições também deve atentar-se para a idade mínima. As idades mínimas para assumir cargos eletivos são as seguintes: 35 anos para presidente da República, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, deputado estadual e distrital, e 18 anos para vereador. Lembrando que no caso de vereador, o interessado em disputar a vaga precisa contar com 18 anos no ato de registro da candidatura. Ou seja, para participar do processo eleitoral como candidato a vereador, o cidadão tem que ser maior de idade. Agora vamos tratar dos chamados direitos políticos negativos, que são um conjunto de normas que impedem o cidadão de exercer a atividade político-partidária. Qualificam-se como negativos porque negam o direito de votar ou de ser votado. Como vimos anteriormente, os direitos políticos negativos veiculam preceitos sobre inelegibilidade e sobre perda e suspensão dos direitos políticos.
Vamos traçar um panorama geral das causas de inelegibilidade no quadro a seguir. Primeiro, temos os casos de inelegibilidade absoluta. Como já comentamos, quem não pode alistar-se como eleitor, logo não pode candidatar-se aos cargos eletivos. São os casos dos estrangeiros, com exceção dos portugueses com domicílio fixo no Brasil, os conscritos, que são os homens que estão prestando serviço militar obrigatório, os menores de 16 anos, os menores de 18 anos não listados e os analfabetos. Lembrando que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, se o candidato possui carteira nacional de habilitação, ele já pode ser considerado alfabetizado. Em seguida, temos os casos de inelegibilidade relativa. Como todos sabem, os detentores de mandatos no Poder Executivo só podem reeleger-se uma vez. Se essas autoridades quiserem concorrer a outros cargos eletivos, também devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, dos titulares de cargos do Poder Executivo, também são inelegíveis dentro da mesma circunscrição. Essa regra tem por objetivo evitar o nepotismo e a perpetuação do poder por uma mesma família. Por exemplo, a esposa do governador não pode concorrer a nenhum cargo eletivo no estado em que o marido governa. Outro exemplo é o seguinte: o irmão do prefeito não pode ser eleito vereador no mesmo município, mas essa regra não se aplica se o parente já for titular de mandato e tentar a reeleição. Por exemplo, se o irmão do prefeito já estiver exercendo o mandato de vereador, ele pode candidatar-se à reeleição. O militar pode candidatar-se a mandatos políticos. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Por fim, temos os casos de inelegibilidade legais, que são todas as hipóteses previstas na Lei Complementar número 64 de 1990, também conhecida como Lei da Ficha Limpa. Nós não vamos abordar todas as hipóteses aqui para não fugir do propósito do vídeo, de apresentar um panorama geral dos direitos políticos. Por isso, eu recomendo que você consulte essa lei através do site do Planalto. Nós vimos anteriormente que, para ser eleito, o candidato deve estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Em algumas circunstâncias, o cidadão pode sofrer a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos, fazendo com que ele não possa participar do processo político, nem como eleitor, nem como candidato. Vamos ver quais são essas hipóteses. A primeira delas se aplica ao brasileiro naturalizado. Se houver o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, contra a qual não caiba mais recursos, a pessoa perde a nacionalidade brasileira e, consequentemente, os direitos políticos. A segunda hipótese é a de incapacidade civil absoluta. Por exemplo, a pessoa passou a sofrer de transtorno mental que a deixou incapacitada de realizar sozinha os atos da vida civil e foi interditado judicialmente. A própria sentença de interdição suspende os direitos políticos do interdito. Também suspende os direitos políticos o cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto ou condicional. Uma vez extinta a pena, a pessoa retoma automaticamente os seus direitos políticos. Temos ainda como motivo de perda dos direitos políticos a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, também chamada de escusa de consciência. Por exemplo, o homem que se recusa a cumprir o serviço militar obrigatório fica sem exercer os seus direitos políticos enquanto não estiver quite com as Forças Armadas ou enquanto não cumprir prestação alternativa a ele imposta. Por fim, a condenação por improbidade administrativa também é causa de suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos. Uma vez ressarcido o erário e cumpridas as condições estabelecidas judicialmente, o indivíduo retoma os seus direitos políticos. Portanto, esse é o panorama geral dos direitos políticos no Brasil. Se esse vídeo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei.
Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Um abraço a todos!